Essa diferença é o somatório de estratégia, visão e a implementação. Então, vale lembrar que a China, ela estabeleceu um grande plano voltado à robótica ainda em 2021. Então, ela vem acelerando essa adoção dos robôs industriais e se torna líder também em vários outros campos da robótica, como o desenvolvimento dos robôs humanoides. E chega nesse patamar de 5 robôs na China para cada um robô nos Estados Unidos, sendo que no último ano a implementação foi 9 vezes maior, ou seja, não é só que a China está na liderança, ela está abrindo distância e com velocidade. E aí fica até uma reflexão, né? Porque se os Estados Unidos estão tentando trazer as indústrias de volta e trazer esses empregos, o que nós estamos vendo é que talvez passe por isso, justamente por não só o protecionismo, mas pelo maior um alto emprego de tecnologia, que é o que a China está fazendo. Então ela está seguindo os passos daquilo que aconteceu, especialmente na Coreia do Sul e, claro, no Japão. O Japão foi o primeiro país a ter uma adoção de robôs em grande escala e depois foi seguido pela Coreia do Sul, que fez uma transição espetacular economicamente. A Coreia do Sul tinha uma economia muito parecida com a do Brasil em meados do século XX e hoje tem uma renda per capita imensamente maior. Ou seja, a China percebeu que quando o assunto é tecnologia, quanto mais tecnologia empregada, maior o valor associado a tudo aquilo que se produz nesta economia. Agora, Arthur, robótica e inteligência artificial estão muito integradas. Com essa estratégia, o que a China pode se afastar e evoluir diante do mundo? Olha, uma coisa tem tudo a ver com a outra, tanto que é muito interessante ver aquela linha do tempo em que o CEO, o fundador da NVIDIA, mostra em janeiro desse ano, quando lá estávamos na CES, né? Então, ele em janeiro desse ano, ele mostra que nós temos uma evolução natural entre a IA generativa. O próximo passo é a Agentic AI, né? A IA dos agentes, que é o que nós estamos vivendo ao longo de 2025, e que o próximo passo seria o que ele chamou de Physical AI, né? Ou seja, a IA implementada em robôs. Então, não por acaso a NVIDIA tem feito esses investimentos no Omniverse, que são ecossistemas de software e de hardware para robôs. E eu estou falando tudo isso porque a China também captou essa visão. Então, ela sabe que os robôs estão evoluindo drasticamente, tem tudo a ver com IA, porque tem uma coisa curiosa aqui, né? Tanto com a IA quanto com os robôs. Eles são muito complementares aos seres humanos, né? Então, tem tarefas que são extremamente árduas para o ser humano e que são muito fáceis, tanto para a IA no campo do software, tanto para os robôs, a execução para os robôs. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, tem coisas que são banais para os seres humanos e que os robôs se batem muito para fazer. Bom, dito isso, a IA tem sido a ponte, ou seja, ela é que tem ajudado os robôs a aprender com tamanha velocidade. Então, antes, os robôs eles eram programados, depois eles começaram a aprender através daquilo que se chama de aprendizado, por exemplo, aprendizagem guiada. E agora, com a IA, com a possibilidade de geração de cenários e dados sintéticos, os robôs eles estão evoluindo numa velocidade assustadora. Por isso que muitas pessoas, quando veem aqueles vídeos da Unitree, que é a grande fabricante de robôs humanoides chineses, e da Boston Dynamics, as pessoas acham que é vídeo feito por IA, quando na verdade é justamente essa junção de IA, que a China é protagonista junto com os Estados Unidos, e com a robótica. Então a China parece estar muito bem posicionada estrategicamente nesse campo. Agora, Arthur, com o avanço da robótica, como que ele se traduz no mercado de trabalho? Até com essa sinalização da China, digamos que isso pode se espalhar pelo mundo. Como que isso afeta essa robótica, o mercado de trabalho? Eu não tenho dúvida disso, que vai se espalhar pelo mundo todo. Então, uma coisa que chama atenção, não pelo lado positivo, né? Quando nós olhamos o report aí da Federação de Robótica, o Brasil basicamente nem aparece nesse quadro, né? Então, quando eles citam as Américas, nós vemos basicamente informações acerca de Estados Unidos, México e Canadá. Então, quando o assunto é robótica e mercado de trabalho, o primeiro instinto de muitas pessoas é ficar assustado, é ficar com medo, é pensar em substituição. Mas veja que justamente os países que têm o mais alto emprego de tecnologia e especialmente de robôs
são justamente os países que estão alcançando as maiores taxas de crescimento de renda per capita. Ou seja, tem uma correlação direta entre valor agregado, entre produtividade, entre trabalhos mais bem remunerados. Ou seja, tomara que isso se espalhe, tomara que isso se amplifique, que isso cresça, inclusive aqui no Brasil. Nós temos utilização de robôs, mas em pontos focais muito específicos, como é o caso da indústria automobilística e algumas outras indústrias, mas a escala é muito aquém de uma das principais economias do mundo. Então, o Brasil tem muito a aprender com todos esses países, né? Não só o caso de Estados Unidos, China, Coreia do Sul, que eu já mencionei, Japão, mas também países como a Alemanha. O report fala muito também sobre o emprego de robôs na Europa, em que justamente os países que têm mais robôs conseguem ter um mercado de trabalho que valoriza mais justamente as pessoas. Então parece que é uma coisa não intuitiva num primeiro momento, mas os dados mostram que é exatamente isso que acontece. Agora, esse mercado vai chegar na outra ponta, não é? Nos consumidores, eventualmente. O desenvolvimento de robôs humanoides, por exemplo, é um desses exemplos. Agora, como você imagina essa integração da robótica ao dia a dia, no médio e no longo prazo, Arthur? Olha, como eu mencionei, tem tarefas que são absolutamente banais para os seres humanos e que os robôs se atrapalham muito, mas eles têm evoluído bastante. Isso tem tudo a ver com capacidade de aprendizado em nuvem, quer dizer, os robôs trocando experiências e tendo update de softwares, a melhoria dos atuadores, dos sensores, do mapeamento dos ambientes. Então isso tem evoluído bastante. Ou seja, na vida pessoal, nas aplicações privadas, eu digo não industriais, os robôs ainda eles são muito mais uma demonstração de tecnologia do que um ajudante efetivo, né? Ainda estamos, a coisa que nós estamos mais próximos da Rose e dos Jetsons talvez sejam os robôs aspiradores, né? Muito mais efetivos para uma tarefa específica do que os robôs humanoides. Agora, com toda essa evolução de IA, dos omniverses, né, desses universos sintéticos que simulam situações, e com essa evolução do aprendizado, eu diria que no médio prazo eles começam a ganhar funções no varejo, no atendimento. Nós já estamos vendo utilizações, por exemplo, no setor de hotelaria. Então isso vem crescendo. Agora, no longo prazo, a imaginação é o limite, né? Então, países como o Japão já prevêem que os robôs vão ser parte importante da tarefa de cuidados dos seres humanos, com funções até mesmo em hospitais, em clínicas. Então, é aquela velha história, né? Só para arrematar. Quando o assunto é tecnologia, se tem um aprendizado que é muito sábio, que no curto prazo nós olhamos essas dificuldades e acabamos subestimando o potencial dessa tecnologia, e no longo prazo ela se mostra muito mais poderosa do que parecia inicialmente. Ou seja, a IA que surge lá mais de 5 décadas atrás e demorou muito para explodir da forma como nós estamos vivenciando agora, mais uma vez recorrendo ao CEO da NVIDIA, ele fala que nós deveremos ter nos próximos 5 a 10 anos o momento, abre aspas, chat GPT dos robôs nas nossas vidas. Pois é, o universo dos Jetsons chegando mais rápido do que a gente imaginava, não é, Arthur? Acho que surpreende bastante qualquer um. Tá aí, Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Muitíssimo obrigada novamente por mais essa participação, Arthur. Excelente semana.